Vamos a deixar a vida nos levar em alguns aspectos de nossa vida e vamos a tomar posse de alguns outros. Então, vou convidar a Julie para participar junto com a gente. Obrigada, amore. Bom, Julie, olha só. Nos conta um pouquinho de ti, quem é a Julie, o que a Julie faz, qual é a sua adaptação, o que é o que tu está fazendo agora. Vamos lá, né? A Júlia veio de uma jornada aí de dentro de uma empresa durante mais ou menos uns 20 anos. Sempre trabalhei na frente de planejamento, na área de controladoria, projetos. Então, a parte de finanças, de alguma forma, sempre fez parte aí dessa minha trajetória, né? De um jeito ou de outro, né? Antes, já quando era na parte de projetos, já todo projeto tem um custo que a gente precisa estar associando, planejando, e depois, quando eu entrei na área de controladoria, então foi de cabeça aí. E eu trabalhei no mundo corporativo até 2019, final do ano, foi quando eu decidi, então, empreender. E por que não fazer aquilo que eu já fazia dentro das organizações, né? Então, comecei aí o meu caminhar na área de finanças, muito voltado no início para finanças pessoais, e aos poucos a gente vai trilhando o caminho, vai entendendo o que que faz sentido, o que que não faz. E aí abracei um pouquinho aí o mundo do empreendedorismo, quando eu te conheci, né, Ana? Participei do Café Empreendedor, que mudou bastante coisa aí na minha forma de pensar. E eu brinco que a gente não para nunca de estudar, né? Não dá mais para parar nos dias atuais. E aí agora, até essa semana, iniciei uma formação em Enneagrama aí para buscar entender um pouquinho mais do comportamento humano, né? Como que as emoções afetam o comportamento humano. E finanças tem muito de comportamento, muito mais de comportamento do que número ou matemática, né? Falamos muito sobre isso no workshop que fizemos no passado, né, Ana? Sim, com certeza, com certeza. Bom, Julie, seja bem-vinda. Bom, a Julie e eu trabalho como coach, também trabalho com empreendedores e empresários. E agora a Julie, junto com a Thay, também, que em breve vamos a ter uma live. E estamos também no projeto, na realidade já não é um projeto, na realidade ele já foi, já está no mundo, que se chama Café Empreendedor. E a gente está nesse formato de uma mentoria, então temos várias pessoas também que estão com a gente. Para quê? Para ajudar esse empreendedor a se tornar o empreendedor de sua vida e do seu negócio. E agora, Julie, hoje está convidadíssima a falar um pouquinho mais desta questão de como virar adulto no seu negócio. Eu estava fazendo uma pequena introdução antes, né? A gente fala muito de arquetipos quando a gente está falando de finanças, para entender um pouquinho mais, porque como fala a Julie, né? A finança tem muita parte comportamental. Uma vez que você consegue acolher essa parte comportamental, você consegue também ir para outra parte mais estratégica ou mais objetiva de uma forma um pouco mais inteira, né? Então me conta um pouquinho como seria isso, né, Julie? O que você acha? Como seria se tornar adulto do próprio negócio? O que tu achas? Eu escutei tu falando um pouquinho antes, Ana, e essa é uma grande quebra de paradigma, né? Que principalmente a gente, quando resolve empreender, a gente cria na cabeça, assim, uma imagem de que agora eu vou fazer o que eu amo, né? Só que não. Sim, vamos fazer o que amamos, mas um bocado de coisa que a gente não ama tanto assim. E eu Sim. acredito que isso faz parte da vida adulta, né? A vida adulta faz com que a gente assuma algumas responsabilidades que eu costumo dizer não vai ser tão gostosinho assim, né? Algumas frentes a gente vai se identificar e vai amar fazer, e o olho vai brilhar, o coração vai pulsar. Outras a gente vai precisar incluir na rotina, a gente vai precisar criar um ambiente favorável para que de fato aconteça. E um comprometimento enorme da gente com nós próprios, né? Se a gente não se colocar comprometida o suficiente, criando um espaço na nossa agenda, a tendência é a gente procrastinar, né? Vamos fazer o que é mais legal, o que eu tenho maior identificação. Se eu gosto mais do marketing, daí eu fico horas e horas lá no Canva montando as artes. Aí eu
que gosto das planilhas, se deixar, eu deixo o marketing de lado e fico horas nas planilhas, né? E a gente precisa buscar esse equilíbrio aí para representar todos os papéis que a vida adulta nos exige, né? Então, acho que Uhum. ser adulto aí tem um pouco disso, de assumir esses papéis que nem sempre vão ser assim tão gostoso de fazer, tão agradável, mas que precisam ser feitos. Como diz a Thay, tem que ir lá e fazer, vai lá e faz. Vai lá e faz. Então, que interessante isso que tu diz, né, Julie? Porque muitas vezes no nosso workshop a gente fala que essa vida adulta não tem por que virar uma vida carrasca, né? Tipo, que de fato, se você quer fazer se você realmente quer olhar para a tua planilha, eu agora uma das coisas que tenho feito, Julie, acho que tu vai ficar orgulhosa de mim, é deixar nas abas do computador aberto a planilha financeira pessoal e profissional. Porque é como se eu estivesse vendo ela todo o tempo. Mas ela está aí. Que é diferente de ter na pasta. Porque se está na pasta é como se eu queira abrir a pasta aquela das finanças e aí eu tenho que ver. Então, quando eu deixo ali abertinha nas abas, eu não gosto de ter muitas, mas agora eu estou tendo mais, né? Então, isso me está ajudando bastante para ir criando estratégias para eu não me esquecer ou me fazer que me esqueça, né? Então, essa, Excelente. sim, tá bom? Tá bom? Tudo Para- aprovado pela minha... Parabéns, Ana. Parabéns, porque é bem como você falou, né? Se eu tiver que entrar lá, buscar a planilha, pesquisar, eu já dou dois passos para trás e já começo a pensar se realmente eu quero, né? Se não tem algo mais legal para fazer agora. Então, excelente estratégia. Deixar a planilha aberta é uma ótima estratégia. Muito boa, muito boa. E então, isso que tu tá falando é bem interessante, né, Julie? Obrigada pelo feedback. Mas essa questão de dizer assim, tá, ok, eu quero empreender, eu tenho um sonho enorme de empreender. E eu hoje estava vendo um Reels de uma menina que coloca aquela imagem do lado de como se fossem pessoas que estavam rindo e a pessoa, você tem a possibilidade de interagir com essa imagem que já está rolando. E aí ela fala assim, ai, eu agora quis empreender porque eu tenho mais tempo para mim mesma. E a outra imagem era de pessoa rindo da cara dela, né? E aí ela também ri. Então, algumas vezes eu acredito que os conceitos que andam rolando por ali pela mídia de que você vai ter todo o tempo que você quer, que você vai poder fazer absolutamente tudo o que você quer, é uma isca de venda muito boa, porém, eu acredito que não muito real. Então, falando de realidade, às vezes a realidade que nos apresentam é idílica, então a gente tem uma realidade X e vemos essa realidade e dizemos, pô, mas é muito distante, eu nunca vou chegar lá, eu estou ralando aqui. Então, justamente, o empreendedor passa desse lugar de pensar, cara, é o meu sonho, eu não vou ter chefe, vou ter todo o tempo que eu quero, vou poder fazer o que eu quero, na hora que eu quero. E, de repente, cai na realidade e vê que o sonho, ele tem seus perrengues, que você empreender tem o seu lado também não gostoso, como em qualquer outro trabalho. Mas eu te pergunto assim, com relação a esse virar adulto de teu empreendimento, você acredita que tem algum momento em que você, ou você mesma, por exemplo, aconteceu contigo que você teve algum momento assim, puf, de virar adulto no teu empreendimento? Porque para mim, virar adulto, mulher, sim, eu me lembro quando fiz, mas para mim foi muito quando eu comecei a dizer, tá, vou olhar para as minhas finanças mesmo. Aí eu senti que eu virei adulta, por exemplo, né? Então, Ana, eu brinco assim, como quase tudo na vida, ou é no amor ou é na dor, né? Normalmente, assim, ou tu tá muito empolgada com o teu negócio, ou com algum sonho que tu tem, algum objetivo que tu queira realizar muito, então você realmente tem aquele estalo de, putz, eu quero isso, vou fazer acontecer, né? Vou dar um jeito, vou organizar, vou guardar dinheiro, porque eu quero fazer a viagem, comprar meu carro ou comprar o apartamento, seja lá o que for o sonho. E tem a dor, né? Que a dor é quando o meu negócio não vai bem,
quando vem uma pandemia e eu não estou preparada, eu não tenho reserva de emergência, e aí tudo aquilo que as pessoas falavam agora começa a parecer que faz sentido, porque até então era um negócio muito distante. Mas normalmente, olha, eu acho que a maioria dos casos é na dor. É quando o negócio não tá bom, quando eu preciso buscar empréstimo, quando o meu faturamento não tá legal, porque não é só despesa, né? Isso tem a ver, finanças e vendas, eu acredito muito que andam lado a lado, de mãozinha dada. Então, quando o negócio não está bem, não está sobrando dinheiro, eu não tenho retiradas para fazer no final do mês, ou não tenho dinheiro para honrar meus compromissos, aí bate aquele desespero e preciso de ajuda, né? Uhum. E aí é onde vem os primeiros olhares aí para as finanças, e aí a gente começa numa etapa que, não que seja tarde, né? Porque antes tarde do que mais tarde. Esses dias eu até postei essa frase, né? Sim, lembro. Mas não precisa ser assim, né? Não precisa. Então, um insight assim que eu trago para quem pensa em empreender, já começa desde cedo, criando essa rotina, criando esse hábito de reservar um espaço para isso, de dedicar um tempo. Aproveita enquanto é pequenininho, a gente não precisa fazer isso todo dia, a gente pode fazer isso semanal ou quinzenal, né? Dependendo do negócio, dá até para fazer mensal, dá, dependendo do fluxo, se eu estou muito no início. Agora, se eu já estou ali com fluxo de vendas, eu vendo todo dia pinga dinheiro na minha conta. Você não pode deixar para fazer isso só lá no final da semana, no final da quinzena, no final do mês, né? Você precisa acompanhar isso mais de perto, né? Então, infelizmente, a ficha cai, o estalo cai quando é uma sensação de dor, né? Mas pode ser diferente. O que eu quero trazer é assim, se você ainda não está na dor e não está olhando para as finanças, né? Ainda há tempo de fazer um caminho diferente e olhar no amor, né? Olhar com ela com mais calma, porque quando a gente está com muita dívida ou a gente não está conseguindo honrar com os compromissos, às vezes eu brinco assim, é como se o óculos estivesse sujo, a gente não consegue enxergar direito, porque a gente está numa pressão tão grande que aí você já não enxerga mais possibilidades. Que tudo que o consultor ou o mentor que está te apoiando parece que não faz sentido, né? Ah, não, isso eu já tentei, isso não vai dar. E às vezes basta você se abrir, né? E quando está tudo bem, é mais fácil de a gente se abrir e tentar aí novas possibilidades, novas alternativas. Bem bom, bem bom, bem bom, bem bom. A gente pode se antecipar à dor, digamos. Pode fazer isso. Boa. Isso também implica ter bastante autoconhecimento, né, Julie? De quando isso pode começar de não chegar até o extremo, né? Mas legal. E aí, me conta, né? Quais seriam os pontos cegos que os empreendedores às vezes omitem para começar um negócio, ou se você já tem um negócio, que é quais são os pontos que não faz, porque às vezes a gente não vê ou não quer ver. Eu acho que enquanto tem dinheiro no caixa, sabe, Ana? Enquanto tem dinheiro no banco, eu faço assim, né? Aí ele não quer ver. E porque estou conseguindo pagar as contas, tá? Também não está sobrando, mas também eu estou pagando. Isso vale para a vida pessoal também, né? Aquela situação de que às vezes eu sou até assalariada, mas ok, eu não consigo guardar, mas também não devo nada. E aí é que estão os pontos cegos, que estão os nossos ladrões aí de energia e de dinheiro, né? Porque dá para a gente performar muito melhor na nossa vida financeira, se a gente olhar e entender o que está acontecendo com o nosso dinheiro, né? Então, é como se você tirasse o véu, tá? Peraí, tem dinheiro na conta, mas e aí? Por que eu não estou conseguindo pensar lá no futuro? Por que eu não estou olhando para os meus sonhos? Por que eu não estou realizando os meus sonhos? Eu vejo que está todo mundo indo aí viajar e eu estou aqui em casa. E eu Uhum. quero viajar, né? Ou meus amigos estão fazendo cursos e eu não consigo pagar o curso. Ou trocaram de carro e eu não consigo. Por quê? Né? Dá uma Uhum. olhada aí para a sua vida financeira com todo esse carinho para entender o porquê. Eu acho que o ponto cego parte daí. Quando tá aparentemente tudo bem, né? Mas aí o fato de eu ter saldo na minha conta não significa que eu vou ter mês que vem. E aí, se eu não tenho meu planejamento em dia,
vem qualquer marolinha, desestabiliza tudo, e aí a gente acaba tendo um problemão, né? Acaba tendo um impacto bem significativo, e a gente viu aí a pandemia nos mostrando milhares e milhares de negócios fechando, né? Por empreendedores, empresários que não tinham um bom planejamento financeiro, e Uhum. naquele momento de desespero já não conseguia mais pensar fora da caixa, né? Pensar diferente, pensar Uhum. alternativas. Legal. E aí você falou também algumas questões que você trouxe, essa questão de não levar em conta os custos na hora de precificar. Nos conta um pouquinho mais isso. Como assim? Porque uma das coisas que aconteceram no ano passado foi que muitos de nós tivemos que nos adaptar ao momento de crise. E a gente teve que até mexer em valores, às vezes, de quanto cobrávamos e demais. Porque a vida mudou, né? Mudou externamente muito. Mas a vida muda normalmente de um ano para outro, as coisas aumentam, as coisas, né? Tem um reajuste. Como que seria isso, Julie, também? É o que acontece, né, Ana? Tem muita gente que precifica olhando o preço do vizinho, né? Tá. E tá tudo bem fazer bench, né? Tá tudo bem eu ter aqui minha rede de apoio e a gente trocar uma ideia, né, de quanto você está precificando aí para os seus clientes, né? Se a gente é parceira, se a gente. Mas eu não posso simplesmente copiar o teu preço. Eu preciso entender a minha realidade, quais são os meus custos envolvidos, né? Ah, mas eu trabalho no online e não tenho custo nenhum. Puxa vida, né? Você tem o principal custo aí que é a tua hora. A tua hora e a minha hora com certeza é diferente da hora da Ana, que é diferente da hora da Thay, né? Cada uma tem aí a sua hora em questão. Então, a precificação de serviço, ela precisa levar em consideração o valor da hora dessa pessoa, desse prestador de serviço, né? O tempo que ele tem disponível, tá? A gente tem um limitador, a gente não consegue, por mais que a gente queira, mas no individual, a gente não consegue atender tantas pessoas quanto, né, uma empresa de produto vai lá, faz um lote, coloca à venda e quanto mais eu vender, melhor, né? A gente tem Uhum. esse limitador de entrega. Então, quando eu for precificar, eu preciso, claro, além de olhar para os meus custos envolvidos na minha produção, os custos diretos ali, né? Se eu preciso fazer um atendimento presencial, preciso incluir gasolina. Se eu estou em casa, eu preciso lembrar que eu tenho aqui internet. Se eu uso computador, celular, eu preciso lembrar que daqui a um tempo eu preciso trocar esses aparelhos. Então, tudo isso precisa fazer parte da nossa precificação. E aí, lembrando do valor da nossa hora, né? E aí a gente cai numa outra questão de que a nossa hora, né, a gente passa aí por questões também relacionadas ao prolabore do empreendedor. O empreendedor, ele precisa ter um prolabore definido. Ele precisa, o prolabore é um salário do empreendedor, né? E o prolabore, ele não é um custo direto, mas ele é um gasto fixo que vai estar lá todos os meses. É como se fosse um funcionário que a gente precisasse pagar. Né? Isso precisa estar contabilizado na hora de precificar, porque eu vou precisar pagar minhas contas pessoais também, né? A empresa sim precisa rodar, pagar as contas dela, mas eu também tenho as minhas despesas e vou precisar fazer o pagamento de cada uma delas, honrar com os meus compromissos, então faz toda a diferença aí nesse sentido. E O precificar tem muito a ver com isso. sim, às vezes a gente tem até um certo temor, né? Quando você recém está iniciando, se está sendo justo, se não está sendo justo. Se você, por exemplo, agora, uma das coisas que eu percebi este ano, que eu diminuí meu valor antes, o preço das sessões antes no ano passado, agora eu voltei ao valor normal e o mercado está reagindo a esse valor normal. Então, o quanto você também tem que estar atento a teu público, né? Ao público em que você está atingindo, que tu está provocando essa reação e também os movimentos do mercado, né? Tem todo um jogo ali. Mas, Julie, às vezes a gente, enquanto empreendedor, nos próprios negócios, assim, não se sabe nem do que se recebe, né? Ai, mas eu não sei, recebi de fulano, e eu não sei nem quando tenho que pagar essa conta. Ou seja, na realidade, falta um controle real de... Ou eu vou pagando só, vou pagando, vou no débito, vou pagando, vou pagando, vou pagando. Mas e quanto entrou, de fato, para a minha conta, né?
Exatamente, perfeito, Ana. Isso tem muito a ver com o que a gente fala do casamento do fluxo de caixa, né? Tipo, as minhas Uhum, entradas, elas precisam estar casadas com as minhas saídas, senão a gente tem um problema bem sério. Porque se eu vendi para ti e tu vais me pagar daqui 30 ou 60 dias e eu tenho gastos que eu preciso pagar hoje, tem uhum, problema, né? sim, E aí, se eu não faço esse controle ainda do que eu tenho para receber para frente e para pagar também, para ver aonde que eu tenho eventual gap aí, isso é um problema bem sério mesmo, e tem muita empresa que quebra por problema de fluxo de caixa. sim, Assim, e é uma coisa que é um controle relativamente simples de fazer dentro dos negócios, né? Ó, sim. o, o Jonathan até fez um comentário ali, né? Que o comentário para mim hoje está Pero, pequenininho. bueno, y na prática isso tem que ser premissa para os business. Separar as Isso aí, gavetas. isso aí. Exatamente. Exatamente. E aí, né, quando a gente não tem esse controle, a gente às vezes acha que tá tudo bem e não tá. A gente acha que tem gente, tem empreendedor que eu já prestei assessoria, que quando eu cheguei não sabia a diferença de faturamento, recebimento e venda, fazer uma salada de fruta, né? Então a gente precisa saber o quanto eu faturo, quanto de nota eu estou emitindo, né? Isso tem impacto em imposto que eu preciso, né, pagar, calcular, que precisa fazer parte da minha precificação. Eu preciso entender, então, que eu recebo, que é uma outra... O fato de eu emitir uma nota fiscal não significa que aquele dinheiro eu vou receber, né? Integralmente. Exatamente, isso pode virar uma inadimplência, né? Que eu vou precisar correr atrás lá na frente. E outra ainda é a venda, né? A venda, então, é uma outra esfera, que o fato de eu vender também não significa que eu vou. Se eu vendi hoje, não significa que eu vou emitir essa nota para ti hoje, que tu vai me pagar hoje, né? Então a gente sempre precisa levar em consideração essas três vertentes aí, o que eu vendi, quando que eu vou faturar, quando que eu vou receber. E aí depois você associa aí com o que eu preciso pagar para tudo ficar bem redondinho e fazendo sentido aí nas nossas finanças, né, na gestão financeira. E eu imagino que isso leva um tempo também, né, Julie? Porque às vezes você encontrou essa pessoa que tem essa salada de fruta, ok, mas tipo, leva um tempo começar a até mentalmente começar a ordenar isso e entender que eu preciso alinhar uma coisa com a outra para não chegar a viver sempre nisso ou deixa a vida me levar como comecei a live hoje ou ficar sempre assim dando um jeitinho para dizer eu posso te pagar depois eu tipo, isso é um jogo que às vezes a gente tem que começar a se educar para não querer cometer os mesmos erros ou não, no meu negócio, no meu ramo, todo mundo pede ou desconto ou uma certa como se diz, uma certa margem para pagar as contas, ou seja, o quanto isso faz parte também da identidade do meu negócio, né? Como eu lido com minhas contas também faz parte da identidade do meu negócio, né, Julie? Exatamente. E outro ponto importante, Ana, principalmente para quem está aí no início do seu empreender, né, é a gente profissionalizar. Por quê? Porque hoje a gente tem alternativas que antes a gente não tinha, né? Hoje a gente tem plataformas que nos possibilitam eu vender para você parcelado, claro que vai ter juro embutido, vai ter taxa embutida, né? Isso tudo precisa levar em consideração na hora de formar o preço, mas a gente tem alternativas para levar o nosso negócio mais a sério, né, para fazer isso de uma forma mais profissional e não tão amadora ali no fio do bigode, né? Então tá, você me paga aqui em tantas vezes e aí eu te mando o boleto no mês seguinte, aí se eu me esqueço, também esquece de pagar e às vezes tem dívida aí que se perde, né? O empreendedor nem sabe que o cliente ficou devendo, ou o empreendedor às vezes tem vergonha de cobrar, porque aí, ele é meu amigo, aí eu vou perder a amizade ainda, fica ali naquela saia justa. E quem está começando é complicado mesmo, pequenininho, porque o ideal é realmente o cara que presta o serviço seja diferente do cara que faça a cobrança, né? No mundo ideal é esse o cenário, para que não haja nenhum tipo de conflito. Então, uma das formas de a gente se blindar um pouco é a gente profissionalizar
algumas etapas aí do processo. É a gente utilizar alguma plataforma de pagamento, a gente se proteger fazendo um contrato, de a gente coletar uma assinatura eletrônica. Hoje tem muitas possibilidades, né, Ana, e possibilidades acessíveis que dá para a gente ser muito mais profissional, né, e ter mais garantia financeira. Com certeza, com certeza, com certeza. Antes não existia o boleto, antes você tinha que confiar no depósito, e o depósito nunca... Bom, o Nunca boleto vi. também, mas o depósito nunca vinha. Então me conta, Julie, quais seriam os requisitos financeiros para ter um negócio que seja lucrativo, que tenha um certo lucro, né? Porque até vamos falar assim, disciplina financeira, exatamente. Então vamos ver se entra ali um desses itens a disciplina financeira, né, Julie? O Jonathan é um cara que manja muito aí de finanças, que eu tô ligada. Bom, Olha seja só, bem-vindo, Jonathan. o que eu falo, né? Eu costumo dizer que, assim, no mínimo, no mínimo, no mínimo, a disciplina financeira é fundamental. Eu até, Jonathan, eu até tiraria o financeiro, sabe? A disciplina. A disciplina, ela precisa existir na vida do empreendedor, assim como um dos principais viés, né? Mas trazendo, puxando para o lado aí das finanças, eu acho que tudo parte de um bom controle financeiro. Sabe o feijão com arroz? Faz o feijão com arroz bem feitinho, que você já vai ter um resultado muito legal. Então, faça lá o seu controle financeiro, do que entrou, do que saiu, o que eu tenho para pagar, o que eu tenho para receber. Começa a controlar, começa a fazer esse controle e depois disso, primeiro, né, faz o controle. Depois disso, elege lá um tempinho no teu mês para avaliar o teu resultado. Como é que foi meu mês? Foi bom? Não foi? Sobrou? Faltou? Fiquei devendo? Quanto que eu ainda vou ter para receber? Faz a tua rota financeira, levando em consideração o teu saldo desse mês, como é que vai ficar para frente, né? Como é que é a minha projeção que eu faço? Conheça ali alguns indicadores financeiros para saber como é que está o teu negócio, né? Saiba qual é a tua margem de lucro. Às vezes é um pouquinho, são os termos chatos que eu não tenho muito conhecimento, mas na medida que você começa a estudar, que você começa a praticar algumas coisas mínimas para você ser um empreendedor de sucesso, para você ser um empresário, você precisa saber, precisa correr atrás. Ninguém empreende só, ninguém não, né? Mas a maioria das pessoas não vão empreender por hobby. A gente quer crescer, a gente quer ser grande, a gente quer ser reconhecido, né? Então, algum tipo de trabalho a gente vai ter aí nessa frente, né? Por mais que você tenha lá na frente uma equipe que você possa delegar todas as suas finanças, vou delegar tudo. Beleza, você vai precisar saber ler os relatórios, senão vão te passar a perna. Você vai, né? Exatamente. Eu Precisa falo sempre saber. para meus clientes, você não imagine que, porque você quer ter uma equipe autônoma, né? Que é o das premissas. Sim, mas você não imagine que daqui a pouco você vai poder tirar 30 dias de férias e você não vai fazer nada. Não imagine nunca isso. Você sempre vai ter que supervisionar, né? Perfeito. A frase do Jonathan ali, gastar mais energia no planejamento que na execução efetiva. A história da árvore lá, né? Gasta tempo para afiar teu machado, que na hora de cortar a árvore vai ser muito mais fácil, né? Muito mais tranquilo do que se você estiver lá com um machado cego e não consegue aí executar o serviço. E ainda na frente de finanças, Ana, de você ter o controle, de você ter esses relatórios aí no final do mês, de fazer a sua análise financeira, né? Não vou chamar nem de relatório, porque senão as pessoas acabam pensando assim que é um monstro. Não, você parar e fazer a sua análise financeira, eu acho que a gente precisa olhar para a nossa precificação, para ver se está condizente, e o que tu trouxesse antes é fundamental. Claro, tem todo o viés financeiro que eu preciso saber se o meu preço está correto em relação aos meus gastos, mas sim eu preciso olhar para o mercado, né? Eu preciso olhar se o mercado está podendo pagar por esse valor que eu tenho a ofertar. E se não está, eu preciso fazer alguns ajustes aí nas minhas finanças para que eu equilibre e não saia no prejuízo. Ou se eu tiver que sair no prejuízo, que isso seja consciente. Porque às vezes isso é uma estratégia e tá tudo bem, né? A gente só precisa ter essa consciência de que eu vou entrar ganhando menos ou, né, tomando prejuízo, mas é uma estratégia de entrada.
Então, acho que esses pontos, assim, são essenciais e começam a te levar para um nível mais estratégico aí do teu negócio, né? Que bom. E tudo isto se educável, né, Julie? Tudo isto com alguém que te ajude, com boa vontade, com uma certa, não, eu diria com uma disciplina, é algo que a gente se quer realmente deixar de sofrer, né, de você começar a, pelo menos neste tempo, eu vi muitos empreendedores pequenos também que conseguiram sobreviver à crise, mas tiveram que se adaptar a uma nova forma de fazer as coisas, de viver, mas isso deu também uma certa confiança, ou seja, essa adaptabilidade, uma nova forma de fazer as coisas, ou aprender a fazer as coisas diferentes, te gera confiança para quando você quer crescer também, né? Porque se a Uhum, gente sabe pensar pequeno, ou aprender a pensar nas pequenas coisas, a gente consegue transpor isso para coisas maiores também, né, Julie? uhum. Que eu acho que às vezes a gente fica assim, como apontando. A ideia aqui não é apontar o dedo na ferida. A ideia aqui é trazer o que realmente é importante e eu estou disposto a dar esse passo, estou disposto a querer fazer diferente, mesmo que leve tempo, porque ser adulto não é de um momento para outro. Virar adulto na finança, virar adulto no teu negócio, não é de um momento para outro, porém, é possível, né, Julie? É possível, total possível, total, total. Ah, Ana, olha só, né? Falamos sobre isso essa semana e o Jonathan trouxe ali, né? Um Canvas ajudaria muito nessa visão. O Canvas é para quem está começando a empreender ou para quem já está aí no olho do furacão e não fez ainda o seu, é uma oportunidade excelente para você dar esse passo aí em direção à vida adulta. Porque é uma baita de uma ferramenta e depois aí, se quem assistir essa live quiser saber um pouquinho mais, pode chamar a Ana, né? Tanto eu quanto a Ana. É, ele te coloca para pensar em relação que é meu negócio? Quem são quem é a minha cadeia? Para quem que eu vendo esse negócio? Quem que é o meu parceiro? Quais são os custos envolvidos? O que que eu tenho de receita potencial aqui? Então ele começa a nos fazer pensar realmente como um empresário, como um empreendedor, como um adulto à frente dos seus negócios, né? Quando a gente chega lá no Café Empreendedor, na parte do Canvas, muitas pessoas têm me relatado assim: nossa, eu faço tudo isto, nossa, meu negócio é assim. E sim, o Canvas, na realidade, ele te mostra a foto do teu negócio. E eu sempre falo, né? Eu sempre alerto assim, cara, mas o Canvas te ajuda para ver se tem um sócio ali que quer entrar contigo, para ver se alguém quer investir. Então, tu tens que ter isso claro. Incluso desde a proposta de valor, né? Desde o que eu estou fazendo, que às vezes eu brinco que a gente se encontra com um amigo na rua e diz, pá, cara, faz muito tempo que não te via, como você está? E aí te pergunta, e aí, o que tu tá fazendo da vida, de trabalho? E aí você começa a contar um conto de fadas de tudo o que tu faz, teu amigo virou as costas e ele não entendeu nada do que tu fez. Né? Então, o quanto é importante, eu acredito que muitas ferramentas nos ajudam a deixar as coisas mais claras, mais objetivas e de alguma forma nos permitem estar mais livres de algumas outras tantas, até incluso, eu diria muitas vezes, de você ser criativo na hora, se você é um empreendedor que utiliza muito a criatividade, se você utiliza muito a tua forma de te comunicar, utiliza muito os sentimentos, deixa isso muito mais limpo, deixa isso muito mais claro, e isso te permite ter uma liberdade muito maior. E às vezes a gente, né, pena. Então a ideia é, cara, vamos deixar de sofrer. Não vamos a deixar a vida me levar em tudo. Eu acho que algumas coisas sim, mas não temos por que sofrer. E então a gente tem também essa mentoria, né, Julie, do Café Empreendedor, que realmente te ajuda bastante nesse quesito. Dice essa ferramenta poderosa e eficaz. Jonathan está falando. Isso. Então, exatamente, uma ferramenta que te leva de início, meio e fim. E você começa a dizer, cara,
tô orgulhosa de mim, que bom que eu dei esse passo. Afinal, o negócio não pode ser como um jogo finito. Sim, Não queremos um jogo finito, né? exatamente. Bem isso, bem Bem. isso. Então, gente, na mentoria do Café Empreendedor, Julie, a gente faz todo este planejamento, estruturamos Uhum. e pensamos e, na realidade, trabalhamos com esse empreendedor desde o início, depois terminamos no Canvas. Quem aparece aí? Aparece o João aí. Olha lá, é a Ana Fiore. É, gente, o Oi, João meu é fã da Ana amor! Fiore, então ele vê Ai, ela, tem linda! que dar uma passadinha. Mas é verdade, Deixa que Ana. ele assim se despede da gente e tudo, porque ele também faz parte desse universo todo. É. Muito bom. E, Julie, nos conta como tu pode ajudar também empreendedores, empresários, que tu faz? Então, né, Ana, sou uma das facilitadoras do Café Empreendedor, né? Falo muito sobre finanças no café, sou eu que faço toda a mediação aí da área financeira. E também trabalho aí com consultoria, com mentoria, tanto para empreendedor quanto para profissional. Estou me aperfeiçoando agora aí no viés mais comportamental para entender aí algumas nuances, né? De ambas as personas, tanto do empreendedor quanto do profissional. Então, posso ajudar nesse sentido, né? Então, em relação, eu brinco, gestão para resultado, né? O que eu posso potencializar, né? O que eu preciso fazer para virar essa chavezinha? E aí a gente tem um bocado de ferramenta e o Café Empreendedor nos traz toda essa construção, são 10 sessões, a gente passa pelas mais diversas disciplinas, então é uma baita ferramenta, uma oportunidade aí de capacitação para quem está querendo empreender ou para quem já empreende e quer dar aí uma virada aí no seu negócio. Legal. E somos uma equipe, então tem a Júlia na parte de finanças, a Thay Garcia na parte de gestão de tempo, a Thaís e a... Me Luísa, ajuda? Luísa, Luísa, obrigada, que eu sempre me esqueço o nome dela, na parte de marketing e eu na parte de autogestão. Então, na realidade, a gente criou esta mentoria, já está rodando faz 3 anos, mas agora ela virou um produto online. Então, as turmas estão por ser criadas. Quem quer saber mais também, a gente já está disponibilizando isso. E, João, quer falar alguma coisa? Falar alguma coisa para a galera? já está indo. Tá saindo? Tá bom, um beijo, amor. E é isso, gente. Queria te agradecer muito, Julie. Foi bem esclarecedor. Eu acredito que muitas pessoas vão ficar com algumas pulguinhas atrás da orelha. Contratem a Julie. A gente está super à disposição e amamos este ser empreendedor, que somos empreendedores falando com outros empreendedores, então a gente não vende contos de fadas, a gente vende a Não tem real. fórmula mágica, Não né, tem Ana? Não tem, não. não tem, não tem, não tem. Ô, Ana, empreendedores e intraempreendedores também, né? Com Isso é bem certeza, importante. intraempreendedores também. Então, o É, público nosso é intraempreendedor, empreendedor e aquela pessoa que está em transição de carreira, por exemplo, a Julie me conhece ali, né? Na transição de foi. carreira, ela queria estruturar seu empreendimento, aí ela começou a fazer parte dos encontros de empreendedores que, ai, se a gente Que puder fazer esse ano, saudade. vai ser ótimo, se não, ano que vem de novo. Então, estamos aí, tá, gente? Fala, querida. Não, eu queria dar um agradecimento aí pelas contribuições do Jonathan, que foi bem legal. Bem Gratidão bom. pela tua presença aqui com a gente. Essa troca é sempre muito válida. Vamos te chamar para uma live, Jonathan. Te espera, te prepara aí que Isso. nós vamos te chamar. Muito bom. Julie, obrigada por hoje. Vai dando atenção a esse menino e manda um beijo para ele também. E Pode obrigada por deixar. hoje. Amore. Gratidão, gente. Gratidão. Beijão grande. Seguimos juntas. Beijos. Beijo. Tchau, tchau.